Eu não tenho a menor dúvida que nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, aqui em Porto Alegre, hoje é feriado, dia dos navegantes, né? Vocês sabem que a boa parte das cidades brasileiras que fazem fronteira com o mar, ou limite com rios ou lagos, né? Costumam fazer aquelas famosas procissões dos navegantes. Porto Alegre é um caso. Pois bem, agora a principal notícia do dia aí, são 13h30 da tarde, estou falando aqui com vocês, com certeza o envio dessa notícia crime por parte do ministro Alexandre de Moraes, de novo ele, contra o presidente Jair Bolsonaro, alegando que o presidente cometeu crime por desobediência civil, ao não cumprir a ordem do ministro de comparecer na sexta-feira na Polícia Federal para falar a respeito do vazamento do inquérito aberto pela Polícia Federal a respeito de invasões de hackers no sistema de computação eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive do sistema eleitoral, das votações. Ora, senhores, o ministro é quem está dirigindo esse inquérito que foi aberto por ordem, a pedido, aliás, do seu colega de turma, o Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do TSE. O Alexandre de Moraes vai ser o próximo agora. O próximo é o Fachin, depois durante as eleições é o Alexandre de Moraes. Vocês podem imaginar o que vai acontecer e o que pode esperar o Bolsonaro, né? Pois bem, então, na sexta-feira já, eu cheguei a registrar num comentário que eu fiz aqui, olha, foi uma ganhada do Bolsonaro, né? Ele desmoralizou com o Alexandre de Moraes, porque não cumpriu ordem nenhuma dele, não foi, está acabado, entendeu? O presidente alegou um desconhecido direito de ausência. Confesso para vocês que eu até nem conheci esse chamado direito de ausência, né? Mas ele se inscreve no âmbito de jurisprudência aprovada pelo próprio Supremo Tribunal Federal por 6-5, deixando claro que as pessoas elas não precisam responder perguntas que lhes são feitas durante o inquérito na fase policial ou mesmo no Ministério Público, e mais do que isso, não precisam nem comparecer se não quiserem, né? Por essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu já vou falar aqui para vocês sobre isso aí, mas por essa jurisprudência, não, vou falar já, pois por essa jurisprudência, isso foi em junho de 2018, foi por 6-5, o Supremo tem 11 ministros, por 6-5, o Pleno do Supremo aprovou que ninguém poderia ser conduzido coercitivamente para depor. Ou seja, quando o Alexandre de Moraes, na sexta-feira, não viu cumprida a sua ordem por parte do presidente, muita gente dizia, mas então ele pode conduzir coercitivamente o presidente. Não pode, não. E por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo, em 2018, em junho, ele aprovou o fim da condição coercitiva para beneficiar os implicados na Lava Jato, porque 2 anos antes o Lula tinha sido conduzido coercitivamente. Vocês se lembram? Num episódio rumoroso lá que a Polícia Federal conduziu ele para o aeroporto de Afonso Pena, de São Paulo, para ele depor. Olha, os seus amigos do Supremo, 2 anos depois, ainda em plena Lava Jato, para beneficiar os petistas corruptos, aprovou o seguinte: não pode mais ninguém ser conduzido coercitivamente. O veneno agora virou contra o veneno virou contra os envenenadores, né? O Bolsonaro disse, se valeu em 2018 para os lulopetistas, a jurisprudência está valendo, vale para mim também. E não foi, né? E, bom, o que restava então ao ministro Alexandre de Moraes? Já que ele não poderia pedir que a Polícia Federal conduzisse coercitivamente o presidente para depor, e ele não iria mesmo, né? E nem a Polícia Federal teria o topete de tentar fazer uma coisa dessa, né? E não faria, porque cometeria uma ilegalidade.
Mas, enfim, o Alexandre de Moraes, claro, comeu quieto ali na sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda-feira, na terça. Ele teve que engolir em seco ali, estava pensando, o que eu faço agora? Aí, pô, ficou mal para mim, estou desmoralizado. A partir de agora, se o presidente não vai depor, quando é chamado para depor no inquérito policial, ninguém vai. O presidente não vai, ninguém vai. A justiça fica desmoralizada. Ele pensou isso aí, né? A justiça fica desmoralizada quando ela é atropelada por um magistrado, como o caso do Alexandre de Moraes, que foi o que aconteceu. As pessoas não são burras e entendem uma coisa como essa claramente, né? Bom, aí o que ele faz agora? A vingancinha. Eu vou mandar uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro por desobediência civil. Ele não foi lá, não cumpriu uma ordem judicial, ele podia ter questionado isso judicialmente, questionou e não levou, e então tinha que cumprir isso aí. Não cumpriu. Mandou para a Procuradoria-Geral da República para investigar, para abrir um inquérito, enfim, para mandar tudo depois para o Supremo, para ele mesmo, Alexandre de Moraes, para condenar o Bolsonaro. A PGR não vai aceitar essa provocação, mas não vai mesmo. Ontem mesmo, na abertura do ano judiciário, no Supremo Tribunal Federal, o próprio Rodrigo Aras, da Procuradoria-Geral da República, ele teve 2 momentos que ele deixou claro, olha, temos que preservar a liberdade de expressão e temos que respeitar a vontade do voto popular. Respeitar, portanto, a figura do presidente da República que foi para lá pelo voto popular. O Aras disse isso aí. Bom, se ele levar o pé da letra agora, ele vai mandar que vá, ou devolve essa notícia crime do Alexandre de Moraes aí. Na minha ótica até, eu registrei isso que eu vou dizer para vocês agora no meu blog, polibebraga.com.br. Na minha ótica, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é cometendo pelo menos 3 crimes diferentes um do outro. O crime de perseguição, que está bem capitulado em lei. O crime de abuso de autoridade, também bem capitulado, inclusive no Código Penal, né? E está cometendo aí, evidentemente, uma litigância de má-fé, porque ele sabe que não tem como progredir esse tipo de notícia-crime. Ele já sabe que isso aí não tem como progredir. Portanto, caracteriza uma litigância de má-fé. Mas vamos ver o que vai fazer a PGR, né? Isso tudo aí teve origem, vocês devem se lembrar, no dia 4 de agosto do ano passado, quando o presidente Bolsonaro e o deputado federal Felipe Barros, numa live de uma quinta-feira, que foi transmitida, inclusive no Pingo nos Is, o presidente contou detalhes de um inquérito aberto a pedido do Tribunal Superior Eleitoral e autorizado depois no STF pelo Alexandre de Moraes, que é o condutor, inclusive, desse inquérito. O presidente vazou informações desse inquérito aí, informações que foram concedidas ao deputado Felipe Barros pelo delegado do inquérito, que dizem simplesmente o seguinte, desmentindo tudo aquilo, inclusive, que o Barroso vem dizendo no TSE, o Alexandre de Moraes, vários ministros, o lulopetismo, né? Ou seja, o inquérito deixou claro ali que houve sim uma invasão de hackers no sistema de computadores eletrônicos do Tribunal Superior Eleitoral. E um hacker entrou lá, ficou inclusive meses navegando lá por dentro, né? Podia inclusive ter mexido no sistema eleitoral, se é que não mexeu. Mas não se sabe quem é esse hacker e nem o que ele fez exatamente dentro do sistema de computação eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral, porque o próprio pessoal de TI, do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, eliminou as pegadas deixadas por esse hacker, curiosamente. Ninguém abre um inquérito sobre isso aí, mas é sobre isso que deveriam estar falando esses ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, o presidente Bolsonaro e o deputado Felipe Barros, em 4 de agosto de 2021, mostraram claramente que o sistema de votação eletrônica ele é vulnerável. Ficou bem claro isso, ele é vulnerável. Aliás, nos últimos dias, o presidente Bolsonaro tem cobrado do presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, uma resposta a indagações feitas pelas Forças Armadas em dezembro sobre a segurança do sistema de votação. Porque o Barroso convidou as Forças Armadas para mandar um oficial lá para dentro de uma comissão de transparência
E as Forças Armadas decidiram o seguinte: nós só vamos mandar alguém para ir depois que vocês responderem questões aqui graves que nós temos a respeito de possíveis incongruências sobre o sistema de votação eletrônica. E o Barroso não responde. Já está 2 meses com isso aí e não responde as perguntas, né? De qualquer maneira, então, o que aconteceu hoje no frigir dos ovos aí? Aconteceu que, em seguida, curiosamente, em seguida a essa notícia crime, a Polícia Federal, que vinha sendo instada pelo próprio Alexandre de Moraes para concluir esse inquérito, concluiu o inquérito e mandou tudo para o Supremo Tribunal Federal, para Alexandre de Moraes. Dizendo o quê? Dizendo que não ia indiciar o presidente por esse vazamento. Não vamos indiciar o presidente por esse vazamento. E não indiciaram. O ministro Alexandre de Moraes, aliás, hoje de manhã eu até publiquei uma fala do ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas assim, altamente provocativa contra o presidente da República, né? Dizendo, inclusive, que não tinha adjetivos para classificar o crime que, segundo ele, cometeu o Bolsonaro ao vazar as informações a respeito da invasão por parte de hackers do sistema de computação eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma fala, assim, inaceitável por parte do Barroso. Pois bem, o Barroso, presidente do TSE, e o Alexandre de Moraes, que preside esse inquérito dessa invasão de hackers, esses dois hoje resultaram completamente desmoralizados diante da conclusão desse inquérito da Polícia Federal. Eu estou publicando, inclusive, a íntegra desse relatório da Polícia Federal no meu blog, polibibraca.com.br. Se alguém quiser ler o que a Polícia Federal diz a respeito desse inquérito que o Barroso pediu ao seu colega Alexandre de Moraes que mandasse a Polícia Federal abrir, contra o presidente da República, eles queimaram as mãos, queimaram os rios, queimaram o filme completamente, né? Olha, então, senhores, acho que novamente o presidente Bolsonaro, tal como aconteceu na sexta-feira quando não compareceu à Polícia Federal, teve um novo ganho. Agora, não apenas em relação ao Alexandre de Moraes, por causa dessa fajuta notícia crime e também por causa da conclusão desse inquérito da Polícia Federal. Ele teve um ganho enorme, político, inclusive, midiático, sobre o Alexandre de Moraes. E sobre o Barroso, que teve que engolir tudo que falou hoje de manhã contra o presidente Bolsonaro, né? O que vai ficando evidente cada vez mais é de que o Supremo Tribunal Federal, principalmente pelas mãos de ministros como o Alexandre de Moraes, como o Ricardo Lewandowski, como a Carmen Lúcia, como o Barroso, se transforma num partido político de oposição vigorosa ao governo do Bolsonaro e ao próprio presidente Bolsonaro, né? Eles vêm vindo num crescendo aí para tentar encurralar o presidente e não conseguiram isso ao longo de 3 anos e agora estão tentando, claro, criar uma situação até para impedir que ele seja candidato ou que seja eleito, né? Mas eles não vão conseguir, né? Quem está se desmoralizando a cada dia que passa por essa aventura inaceitável é o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, sobretudo, esses 2 ministros aí, que, mais uma vez, em menos de uma semana, resultaram desmoralizados perante a opinião pública brasileira. E até perante os seus pares, né? Porque estão fazendo papagaiada, uma em cima da outra. Vocês não acham, não, que é isso? Eu acho que é isso, Eles vão ter que engolir o Bolsonaro.